tem o objetivo de funcionar um pouco como grupo de estudo também, né? Na divulgação do que está acontecendo, para que a gente possa favorecer as redes. Então, essa rede de troca e de diálogo, tá? Meninas, eu vou calar agora, porque faltam 2 minutos, aí vocês vão assumir, não sei quem de vocês que vai fazer a abertura, né? Então, já estou quietinha. Eu vou começar a falar aqui, então. Boa noite, gente. O meu nome é Natácia, faço parte da equipe Equilíbrio Rural, sendo bolsista da Proeste e sou diretora adjunta dos recursos administrativos do grupo de estudos. Agora eu vou começar apresentando a mediadora e a palestrante de hoje. Como mediadora, temos a professora Valéria Marques de Oliveira. A professora Valéria tem pós-doutorado em educação, doutorado em psicologia. Ela é mestre em educação, com especialidade em RH, educação física e turismóloga. Professora pesquisadora no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora AEDB, pesquisadora ICT, líder dos grupos de pesquisa Equilíbrio Rural, intervenções transdisciplinares assistidas por equinos e aprendizagem e cultura organizacional, narrativas dialógicas emancipatórias. E como palestrante, temos a cadete aluna de cavalaria, Maria Curva Alpendre, de 23 anos, de Évora, Portugal. Maria ingressou na academia no ano de 2019 e atualmente está cursando o 4º ano do curso com mestrado integrado na especialidade de cavalaria. A terceira mesa redonda de hoje vai focar no tema escolhido pela Maria para o seu trabalho de investigação final, e tem como tema influências dos serviços técnicos equinos no desenvolvimento da liderança em contexto militar em Portugal. E com isso, faço a deixa, né, para começar o papo de equilíbrio de hoje. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui presentes. Como já foi referido, eu sou a cadete aluna Maria Alpendre. Eu estou neste momento a frequentar o 4º ano na especialidade de cavalaria do curso de Ciências Militares. Estou neste momento no 1º ano do mestrado e, entretanto, só para ter aqui, pronto, para dar aqui umas luzes mais ou menos sobre a minha especialidade, é que hoje em dia a cavalaria está mais direcionada à parte dos carros de combate e viaturas de combate, mas também ainda dá muita importância à parte mais tradicional e regional dos cavalos, da equitação militar e do animal em si, visto que a especialidade se chama cavalaria, não é? O meu objetivo para o trabalho de investigação é dar um bocado mais de ênfase outra vez aos cavalos e dar-lhes um bocadinho mais, não digo utilidade, mas se calhar um pouco mais de participação no exército, pronto, porque eles já participam por si só na parte de algumas competições que ainda são tradicionais equestres, são importantes aqui também na parte de algumas aulas na Academia Militar, mas o meu objetivo era mesmo tentar criar, por exemplo, um programa ou um pequeno curso dedicado à parte do desenvolvimento de competências nos cadetes da Academia Militar a partir dos cavalos. Entretanto, Sr. Professor, gostaria de perguntar se podia passar aí a próxima página. Eu posso sim, Maria. A gente fez todo o treinamento antes, mas tecnologia tem isso. Eu estou usando 2 telas e a outra tela acabou de apagar, né? Então, por isso que eu saí daqui, estou tentando... Pronto, ligou de novo. São coisas de tecnologia, né, gente? Então... E é bom que a gente testa tudo antes, e aí tem que ter uma coisa, muita tranquilidade nessa hora. Ai, ai. Pronto. Pronto, aqui está a apresentação, pronto, o que eu iria propor falar nesta próxima hora, falar um bocado mais sobre mim, depois falar do tema e objetivos do meu trabalho que eu escolhi e que tive a delinear com os meus orientadores cá em Portugal, na Academia Militar, em Portugal, e depois, pronto, umas pequenas curiosidades sobre a história da origem dos cavalos, a início da relação dos mesmos com o ser humano
e depois finalmente fazer uma pequena conclusão relacionada à parte da assistência equina, que entretanto eu já vou falar agora na parte inicial do tema. Pergunto se até agora alguém tem alguma questão a fazer, ou alguma curiosidade, antes de passarmos à parte de um pouco sobre mim. Pronto, então, Sra. Professora, se puder, gostaria de perguntar se podia passar à próxima página, se faz favor. Pronto, aqui eu pensei um bocado do que é que eu poderia meter sobre mim, e eu pensei em fotografias a pé, acho que toda a gente pode ver, então acabei por escolher algumas que me marcaram mais ao longo deste ano, quarto ano de cavalaria, que tiveram presente dos cavalos. Aqui são 4 provas diferentes que eu tive a sorte de participar, e que numa delas, aliás em 2 delas consegui ir ao pódio, e que acabei por ficar muito, muito feliz. Como podem ver aqui na parte da equitação da Academia Militar, é tudo muito focado na parte das provas equestres, tudo o que é de ensino, obstáculos, cross, ou seja, é tudo direcionado à parte mesmo de desporto e de lazer. E pronto, o meu objetivo é focar mais o meu trabalho na parte do desenvolvimento pessoal a partir da assistência equina. Mas pronto, aqui sou eu. Aqui podem ver 3 cavalos diferentes, aliás 4 cavalos diferentes. Cada fotografia tem o seu cavalo. Cada um marcou de sua maneira, porque todos os cavalos são diferentes, não é? E aqui na primeira imagem, no canto superior esquerdo, podemos ver quando eu fiquei em 4º lugar, na semana equestre, agora que foi a semana passada em Mafra. À direita fiquei em 3º lugar. E em baixo, no canto inferior esquerdo, também fiquei em 3º lugar. E à direita foi só um treino normal que temos, pronto, todas as semanas temos equitação e cada dia é dedicado à sua coisa. Normalmente é a parte do controle do animal, do à vontade em cima do animal, às vezes também do descontrair, quando vamos ter alguma prova importante, e nós temos equitação praticamente todos os dias. Faz parte do nosso horário mesmo de avaliação escolar. Pergunto se até aqui alguém tem alguma questão a fazer sobre as provas ou assim, o dia-a-dia na academia, direcionado aos cavalos. Pronto, eu vou só esclarecer, porque a Maria sugeriu que a gente fizesse essa apresentação em forma de diálogo. Por isso que a cada slide ela está falando. Se alguém quiser perguntar, para ficar mais dinâmico, eu já pode ir falando, tá? A gente não precisa esperar o final da apresentação. Sim, o meu objetivo é isto ser uma coisa divertida para todos, porque também é a primeira vez que eu estou a dar uma palestra e pronto, e também acaba por ser importante para mim interagir com as pessoas que estão aqui, pronto, dar um bocado do seu tempo para me estarem aqui a ouvir. Mas pronto, professora, se puder pode passar ao próximo slide, se faz favor. Pronto, aqui tema / assunto a estudar e a investigar para o meu trabalho de investigação é literalmente basear-me no impacto da aplicação do programa de liderança baseada na assistência de equinos com cadetes alunos da Academia Militar. Ou seja, cada vez mais os cavalos são utilizados, por exemplo, para cursos de liderança, desenvolvimento de competências pessoais, e eu questiono-me por que não haver um programa desses no exército português ou até mesmo depois noutros exércitos, porque cada vez é mais importante e cada vez mais, por exemplo, o próprio comandante das Forças Armadas diz que é importante os oficiais e militares envolverem liderança e competências militares, e por que não utilizar os cavalos para isso? Há cada vez mais experiências direcionadas a isso e baseadas nisso com sucesso, porque não experimentar também aqui? Pois uma das competências que são mais importantes para nós é a parte da decisão, da confiança, do à vontade, das escolhas, de sermos leais a nós mesmos e também às pessoas que estão à nossa frente. E acho que não há animal melhor para nós desenvolvermos isso e aperfeiçoarmos mesmo as nossas competências. Sra. Professora, depois se puder passar ao próximo slide. Pronto, aqui tenho uma pequena tabela que eu fiz com os meus orientadores, que foi aprovada por eles, que é a parte dos objetivos de investigações e depois com as respectivas perguntas de investigação. O meu objetivo geral, como eu já tenho estado a
referi aqui na apresentação é compreender o impacto dos serviços assistidos por equinos no desenvolvimento de soft skills que concorram para o desenvolvimento de liderança nos cadetes da Academia Militar, ou seja, focado nos cadetes, e eu estava a pensar aplicar isto, por exemplo, aos cadetes de primeiro ano, porque ainda estão um bocadinho verdes e tenho mais probabilidade de nenhum deles ter tido contacto com cavalos, porque isso acaba por influenciar também um pouco a investigação. Depois é caracterizar os soft skills de liderança em contexto militar, isso vai ser um dos meus objetivos, porque há milhares de soft skills e competências que o militar deve ter, mas pronto, há sempre aquela tabela, uns mais importantes que outros, ou uns mais fáceis de desenvolver que outros. Pronto, isso é uma questão que eu também ainda estou a estudar e a ver, que é a adaptabilidade, o conceito de decisão, e são todos conceitos e soft skills que são muito importantes para o militar. Depois é analisar a influência da assistência técnica equina no desenvolvimento desses soft skills, ou seja, o meu objetivo é relacionar a parte da relação do cavalo com estas competências, com estes soft skills, e por último é explorar a parte da contribuição da interação humano-cavalo e no aumento consciente dos soft skills, ou seja, ter a percepção que as pessoas estão a ter noção que estão a adquirir e estão a desenvolver soft skills e que estão a ganhar à vontade e estão a aprender. Este é o meu objetivo principal no trabalho. Não quero que seja uma coisa em vão e nem quero que seja uma coisa que seja chata para as pessoas que vão estar a participar. Quero que seja mesmo algo dinâmico e importante. Pronto, vou tornar-me a fazer a mesma pergunta. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode dizer. Ok? Basta intervir e interromper-me que eu, assim que puder, dou logo a palavra, está bem? Entretanto, como podem ver, a pergunta de partida e as perguntas derivadas são respectivas a cada objetivo, é fácil. Cada resposta à pergunta tem de responder ao objetivo e tem de comprovar o objetivo. Agora eu gostaria de perguntar se a professora se podia passar ao próximo slide, se faz favor. Pronto, aqui para contextualização do tema. Temos aqui a parte das áreas de trabalho profissional e os tipos de intervenções assistidas que há por equinos. Temos aqui a parte da atividade assistida por equinos, que é o que eu tenho feito diariamente aqui na academia, que é a parte dos desportos equestres, depois, e da equitação também adaptada, que também acabamos por ter. Temos a atrelagem e temos o volteio. Eu não referi inicialmente, mas nós no terceiro ano, ou seja, no último ano da licenciatura, todos os alunos do terceiro ano têm uma aula por semana de volteio no primeiro semestre e uma aula de equitação em escola no segundo semestre. E isto porquê? Para o pessoal que é de ciências militares, do Exército e da GNR, em que vão ter de escolher no primeiro dia de aulas do quarto ano a sua especialidade, é importante para eles também terem uma noção do que é que lhes espera no futuro na parte da equitação, porque a equitação é uma coisa importante no quarto, para o Exército é mais quarto e quinto ano, e quem quiser continuar para os anos seguintes de carreira, mas por exemplo na GNR, quem escolhe cavalaria aqui em Portugal, lida com os cavalos o resto da sua carreira. Portanto, até é importante para ver se as pessoas têm alguma empatia na parte da equitação e também para terem já à vontade com os cavalos quando passarem à fase seguinte do quarto ano, que é a parte mesmo das competições, salto, e em que já vamos ter contato com outro tipo de cavalos, porque há aqueles cavalos mais excitados, há outros cavalos que são mais calmos, que nós temos contato no terceiro ano, e pronto, isto tudo acaba por ser uma evolução. Depois, a segunda parte da intervenção assistida por equinos é a parte da terapia assistida por equinos, que é a parte da fisioterapia e da terapia, que é necessário haver sempre a parte de ter presente sempre um terapeuta ou um fisioterapeuta certificado. E depois temos agora a parte que está mais aqui, se calhar, não sei se é a palavra correta, mas que cada vez está a ser mais promovida, é a parte da educação assistida por equinos, na parte das organizações, quando, por exemplo, certas empresas e organizações procuram cursos relacionados com a parte de desenvolvimento de liderança com cavalos. Aqui em Portugal já há 2 ou 3 empresas que o fazem, no Brasil também sei que fazem, nos Estados Unidos também, no Canadá também, ou seja, cada vez está a expandir-se mais pelo mundo.
Depois temos aqui também na parte da educação, que é a parte com as crianças, na parte da educação, do saberem estar, da boa vontade e do desenvolvimento dos mesmos. E pronto, final, desenvolvimento pessoal, que a parte da liderança e de competências de liderança e competências pessoais e soft skills é tudo um desenvolvimento pessoal de cada pessoa. E faz parte, toda ela faz parte deste capítulo aqui da educação assistida por equinos. E que acho que cada vez mais vai para a frente. A única coisa que falta é a mesma parte dos estudos certificados, porque experiências não faltam. Professora, queria perguntar se poderia depois seguir à próxima página e... Antes de passar para o próximo, eu tenho uma pergunta, né? Assim, a minha língua coça, Maria, então, enfim, né? Eu não sei qual é a realidade de Portugal, né? Como eu falei, eu moro em Resende, aqui a gente tem a AMAN, e o que acontece também na questão dos cavalos, na história do Exército, foi um animal muito importante na guerra, né? Então, era um animal muito atuante, muito importante nas ações mesmo. Isso, ao longo do tempo, foi modificando nas próprias armas, no próprio procedimento de como fazer, né? E aí ficou essa questão, como você falou, da relação do cadete com o cavalo, aprimorando o seu caráter, aprimorando as suas habilidades, aí com destaque nos desportos. Tá? Mas existe um movimento de diminuir a presença do cavalo nas escolas militares. Essa é a minha pergunta. Eu não sei se isso acontece também em Portugal. Sim, cada vez mais essa questão, sim. Porque, por exemplo, o que você fala, eu concordo com você, e é um pouco na direção da nossa, né, de uma das nossas ações do equilíbrio rural, é a articulação ou a introdução do cavalo nas ações educacionais, né? Então, nas ações educacionais tem essa clareza que antes já era feita como um trabalho no caráter, né? No caráter, no preciosismo, assim, mas agora tem outras formas de manejo. Em Portugal é a mesma forma? E uma outra... Bem, eu vou perguntar isso primeiro, depois eu tenho outra pergunta. Como que foi recebido, né, essa sua ideia? Eu imagino que bem, porque se você apresentou essa proposta do mestrado e ela foi aprovada, é porque tem uma expectativa, né, sobre os seus resultados e os desdobramentos. Sim, esta proposta, eu inicialmente logo deste ano, logo no início deste ano, no primeiro semestre, que é quando nós temos uma cadeira, uma unidade curricular, que é direcionada totalmente à parte do trabalho de investigação e a escolha mesmo do projeto e a escolha dos orientadores e co-orientadores. Eu, por acaso, tive a sorte de ir logo falar com um tenente-coronel que por acaso não é de cavalaria, é de infantaria, mas é psicólogo, que está aqui na Academia Militar, na parte das aulas e da psicologia, e de falar também com uma professora que é psicóloga. Tive a sorte de falar com eles os dois, e eles, os dois, logo de início, mostraram-se bastante interessados com o tema. Até porque para eles faz sentido e até é importante, e dá-lhes jeito também, porque também há aqui na Academia Militar a parte da secção dos cursos de liderança, em que eles já já têm um módulo direcionado com os cavalos, mas eles gostariam de aprofundar mais essa parte dos cavalos. Ou seja, portanto, eles mostraram logo um interesse no início e apoiaram-me sempre e têm-me ajudado sempre. Da parte, por exemplo, do meu diretor de curso, já foi mais um bocadinho difícil, se calhar, de convencer, porque cada vez mais a mentalidade daqui das pessoas, dos oficiais de cavalaria, até mesmo dos militares de cavalaria, é que a cavalaria já não é cavalos. É mais carros de combate, viaturas de combate, reconhecimento, é tudo direcionado com a parte mais tecnológica e nova. E pronto, ao início foi um bocado complicado de comprovar que realmente faz sentido o meu trabalho e que pode trazer algum sucesso e alguma influência positiva ao exército, porque a verdade é que os cavalos existem. Uhum. E a verdade é que os cavalos estão no exército, quer eles queiram ou não, eles estão cá. Na academia temos, graças a Deus, um estábulo cheio de cavalos. Em Mafra temos toda a reprise equestre e mais uns quantos cavalos. Portanto, por que não também dar um bocado de uso aos cavalos na parte do desenvolvimento de liderança com os militares? E aí está o meu foco e o meu objetivo geral neste trabalho.
porque, pronto, iria começar primeiro com a parte dos cadetes, porque é a amostra que eu tenho aqui, se calhar, mais próxima de mim e mais fácil de manejar e de trabalhar, não é? Porque aqui não podem muito dizer que não, quando é para ajudar aqui na parte de um trabalho de investigação. Mas caso esse curso ou esse programa corresse bem, porque não propô-lo ao Exército para ser mais abrangente e até, por exemplo, dar a oportunidade de certos militares que estejam interessados em tirar cursos relacionados com a parte de coaching, de assistência equina ou até mesmo hipoterapia, porque, por exemplo, na Guarda Nacional Republicana, na GNR aqui em Portugal, já há militares, oficiais militares, certificados com o curso de hipoequismo, portanto, e hipoterapia. Portanto, se já na GNR, porque não também não haver aqui no Exército? Se as pessoas querem, porque não é? Como, lá está, não, é impossível toda a gente gostar das mesmas coisas. Por exemplo, no meu curso, só eu e mais um é que temos mais interesse com a parte dos cavalos, e se calhar até seguir a parte mesmo dos cavalos e da equitação. Depois há outros que querem mais para a parte dos carros de combate, de reconhecimento. Mas pronto, se há ainda estas pessoas que gostam dos cavalos, têm interesse em tirar o curso de mestre de equitação, de equitadores, porque não também tirarem o curso de terapia com equinos ou mesmo de assistência assistida por equinos, porque não? Haver uma parceria, não é? Bem, antes de passar para o próximo, né, slide, retomando a sua fala em uma questão que aparece, que é a evolução tecnológica. Semana passada eu tive num congresso internacional sobre inteligência artificial, e o que se discute é que a evolução tecnológica, ela não está dissociada da evolução humana, né? Mas a evolução tecnológica, ela só acontece, né, ou com sucesso, com a humanização. Então, há um resgate, como você fala, na questão dos soft skills, né? Quer dizer, quer seja o life skills ou soft skills. Então, enfim, vai na direção do que a gente tem visto também. Vou colocar o próximo slide. Pronto. Pronto, aqui, continuando a parte do impacto da aprendizagem assistida por equinos, temos aqui a parte da aprendizagem pessoal, que é onde eu me quero focar, que é o estudo sobre a influência dos serviços assistidos por equinos no desenvolvimento das soft skills, e temos aqui também a parte das experiências com os cavalos, também a parte, por exemplo, dos cadetes que nunca tiveram contacto com os cavalos, também perceber qual é que foi o impacto deles com a experiência com os cavalos assim uma primeira vez, e não numa de equitação, nem de logo volteio, nem de montar, mas sim de estar em contato com o cavalo a pé. Tentar interagir com o cavalo a pé, a parte só de escovarem o cavalo, de estarem ao pé do cavalo, de aproximarem-se do cavalo. Isto tudo são passos bastante importantes, porque lá está, o cavalo é um ser vivo, também tem os seus sentimentos, tem os seus impactos, portanto, nós não podemos simplesmente ir a correr contra um cavalo e ele vai estar ali à nossa espera. Portanto, as pessoas têm de ter competências e têm de ter capacidades para se conseguir aproximar daquele animal. Como uma pessoa que não conhece outra pessoa não vai a correr, pronto, para aquela pessoa a abraçá-la e a dar-lhe beijos. Claro que a pessoa vai achar estranho e vai se afastar. Com a parte dos cavalos acaba por acontecer o mesmo, portanto acaba por ser uma experiência nova na parte do ser humano. E pronto, depois são os desenvolvimentos dos soft skills, que é a parte da interação dos mesmos, dos dois seres, o ser humano e o cavalo, na parte do desenvolvimento das competências, como tenho vindo a referir até agora. Pronto. Então, também, antes de passar para lá, né, assim, não sei se algumas pessoas estão percebendo a semelhança ou aproximação com a proposta de dissertação de mestrado da Tayane. Eu pensei que ela estivesse aí, ainda não está. Gente, é uma sintonia, tá? Nenhuma das duas conheciam o trabalho inicialmente. Então, o trabalho, ele se convergeu, né? Foi essa interseção depois. Então, também para a gente ver como é que tem uma sintonia de mundo, tá? Vou passar o próximo slide. Pronto, aqui como eu referi há pouco, temos sempre aqui, pronto, tive de apresentar os objetivos estratégicos, à parte de ser aceito o tema, e
pronto, ser normalizado na parte da investigação. Pronto, estes foram os objetivos que eu consegui adquirir, assim, se calhar mais positivos para ser aceito o trabalho, que é a parte que concorre para a contribuição e a normalização da formação e do treino em comando e liderança do Exército. Cada vez mais os exércitos os exigem, não é? Porque não há nenhum militar que... Todo militar hoje em dia tem de ter a parte do comando e de liderança assente. E lá está, acaba por ser uma formação diferente, em vez de ser sempre aquela formação mais em sala de aula, que acaba por não desenvolver nada, porque as pessoas chegam ali a certo tempo que morrem, desligam. Se calhar se for uma coisa mais prática e mais ativa, acaba por suscitar mais interesse e mais motivação aos militares e também às pessoas no geral, não é? E pronto, e acaba por desenvolver novas metodologias de pedagogias e de formatos de aprendizagem diferentes, que hoje em dia, pronto, já são utilizados noutros meios. Já, como referi anteriormente aqui nos cursos de liderança, já há um módulo em que eles têm uma aula, mas pronto, uma aula, se calhar é diferente ter uma aula de ter se calhar 2 dias de interação com os equinos. Acaba por haver um desenvolvimento diferente e até dá para fazer mais atividades e praticar mais exercícios direcionados à parte dos desenvolvimentos de soft skills. Pronto, até agora ninguém quer questionar nada ou partilhar alguma ideia ou assim? Pronto, então seguimos aqui à parte mais das curiosidades, que eu tive aqui a recolher também para vos apresentar, que é a parte mesmo da história dos cavalos, da origem. Não sei se sabiam que os cavalos, o antecessor do cavalo é este animal aqui, que viveu no mundo há 55 milhões de anos. Já sabiam? Ou é novidade? Já sabiam, pronto. Nunca faz mal repetir as mesmas coisas, não é? Para reforçar. Depois, na página a seguir, tenho 3 imagens diferentes. Se a pessoa poderia passar, se faz favor. Que literalmente representam 3 épocas diferentes ao longo dos séculos. Temos ali a parte mais da pré-história, em que era quando o homem, a relação que o homem tinha com o cavalo, infelizmente, era só como fonte de alimentação e de sobrevivência, em que até podemos ver aí na arte rupestre, que são os homens supostamente a caçar os cavalos para comerem. Depois, na segunda imagem, as pessoas começaram, os seres humanos começaram a desenvolver, não é? E começaram a perceber-se que poderiam domesticar os cavalos e poderiam utilizá-los em vez de alimentação, mais na parte da agricultura, de transporte, de cargas. E aí vemos aí na segunda imagem, os seres humanos a utilizar os cavalos na parte da agricultura e de carga, que acabou por ser um grande passo aqui também na parte da evolução do ser humano e acaba por ser uma tecnologia diferente, não é tecnologia atual, mas pronto, só pela parte de criarem os carrinhos e conseguirem ter os cavalos a puxarem-nos, acaba já por ser uma tecnologia para aquele tempo. E depois, quando as pessoas começaram a criar mais laços mesmo com o animal em si, podemos ver aqui na terceira imagem os cavalos a ser utilizados na parte de lazer e de corridas e competições. Se eu não estou em erro, na época medieval já haviam algumas guerras a cavalo, que eram um género de competições, que eram os soldados que faziam entre eles para ver quem é que merecia X prémios. Depois temos também na parte sempre das guerras, houve sempre a parte da cavalaria. Temos alguns exemplos de algumas batalhas importantes que foi utilizada a regra do quadrado, que foi importante e imprescindível para a parte da cavalaria. A parte também de serem mais rápidos, mais estrondosos, acabou por ser muito importante na parte do desenvolvimento militar. Porque combater a pé, pronto, é homem com homem, acabam por estar ao mesmo nível, mas ser um cavalo contra um homem é completamente diferente. E não sei se até, pronto, só um modo de curiosidade, pronto, aqui podem ver a minha insígnia de cavalaria, são 2 sabres cruzados. Não são espadas, são sabres. Porquê? Porque na altura das guerras, antigamente, dos séculos passados, normalmente quando era a infantaria, quando era a pé, eles combatiam com espadas. Porquê? Porque tinham lâmina nos 2 lados. Assim que começou a ver o combate a cavalo, foi adaptado à espada para o sabre, em que só tinham lâmina de um lado. Porquê?
para não haver o risco de cortar o pescoço ao próprio cavalo. Ou seja, eles combatiam só com um lado, e inclusive as lanças. A cavalo era muitas lanças e os sabres. E pronto, os cavalos foram utilizados como manobra, como choque, acabou por, pronto, foi um desenvolvimento e uma evolução na parte da guerra. Quem tinha cavalo era o senhor, como se dizia antigamente. Depois, mais tarde, mesmo a parte dos reis, começou a haver também a parte das corridas a cavalo, dos obstáculos, dressage. Temos o exemplo dos centros, por exemplo, da escola de equitação mais antiga aqui de Portugal, que é a Casa Real, que é a Escola Real de Equitação, que ainda tem a reprise, que ainda é muito conhecida e está aberta ao público todos os dias, para demonstrações e exemplos. Ainda há pouco tempo também fui a Viena da Áustria, também tinham a parte dos cavalos reais. Em Espanha também sei que têm, em França também sei que têm, ou seja, acaba por fazer parte da história e da Casa Real, os cavalos. E podemos ver que em qualquer palácio que visitemos, ao castelo, há sempre um momento que é direcionado só à parte dos cavalos, desde as armaduras, à relação dos certos reis com certos cavalos. Por exemplo, em Viena da Áustria, há um museu só dedicado ao estábulo de uma das rainhas mais importantes de Viena, que ela tinha cerca de 200 cavalos. E cada cavalo tinha o seu nome, portanto, e cada cavalo tinha o seu quadro. Portanto, isto acabou por ser criado uma relação mais do que trabalho, mas sim também de criar laços. E se calhar até, pronto, como hoje em dia há os cães, há muitas pessoas que criam esses laços também com os cavalos. Pergunto se até agora alguém tem alguma questão a fazer ou se quer acrescentar alguma curiosidade que eu não referi ou que saibam sobre o assunto. Nessa questão assim, da atualidade, como você falou, do cavalo pet, né? Eu tenho visto também uma tendência de modificação genética do cavalo para voltar ao tamanho do cavalo pequeno, porque aí o cavalo é introduzido para dentro da residência, né? Então não é hoje em dia os cavalos, mesmo pôneis, são em fazendas, são em chácaras, precisam mais espaço. Não quero polemizar isso agora, eu acho que isso é um tema que pode ser para um próximo encontro, né? Mas pensar sobre isso, nessa interação homem-cavalo, como muitas pessoas muitos casais estão optando por não ter filho humano e sim ter filho animal, né? Antes era gato e cachorro, agora tem outras espécies, então porcos modificados, cavalos modificados, e que a gente precisa entender que movimento é esse, né? Bem, vou passar para o outro slide. Eu como cadeia de cavalaria, não é? E para mim o mais importante da parte dos cavalos é mesmo a parte do contacto com eles e mesmo de ver a participação deles nas provas, porque a maioria das pessoas pensam que são só as pessoas que estão ali a viver o momento, mas quem está em cima do cavalo e está a fazer as provas com o cavalo, também sente que o cavalo está a gostar e está a fazer por elas. Pronto, cada cavalo às vezes tem de ser um bocado acordado, não é? Mas eu acho que a parte de modificar um bocado a parte da genética do cavalo, eu acho que iria tirar um bocado a essência do animal nobre que é, porque hoje em dia o cavalo é visto como um animal nobre, grandioso, corajoso, e acho que estar a mexer nisso iria estar a tirar o que é diferente dele, iria estar, pronto, a metê-lo à altura de cães e gatos. E eu, sinceramente, na minha opinião, acho que isso não faz sentido, porque acho que cada animal tem os seus valores e tem as suas competências. Aqui, no caso dos cavalos, acho que eles têm o poder de serem elegantes em provas, em qualquer tipo de prova, ensino, por exemplo, a reprise portuguesa, a reprise do Exército, da GNR, dos outros países todos, fazem sempre espetáculos espetaculares e únicos. E lá está, e são com os cavalos normais, os verdadeiros cavalos da raça equina. Temos os lusitanos, temos os árabes, aí no Brasil sei que também há umas quantas raças, e acho que estar a mexer nessa raça e nessa genética, acho que acaba por tirar a essência do animal em si e do que ele tem de especial. Mas isso, pronto, é a minha opinião, não é? Cada um tem a sua opinião e temos de nos respeitar uns aos outros. Pronto, chegando aqui à
parte final, visto que também ninguém teve questões, tenho aqui só são dois pequenos parágrafos que eu retirei do meu excerto da revisão de literatura, do trabalho de investigação que eu já comecei a fazer, que é a parte da terapia assistida por animais, que consiste numa terapia que utiliza animais com finalidade de obter melhorias e auxiliar o paciente em diversos tipos de tratamento. E pronto, pode causar momentos de felicidade e descontração, ou seja, acaba sempre por contribuir para a parte dos soft skills. E depois, o cavalo trata-se de um animal dócil e com um porte e força que lá está, é único. Nós não conseguimos encontrar se calhar mais nenhum animal que seja grandioso e que ao mesmo tempo seja dócil. Se calhar se vamos tentar e ter com um elefante ou com um leão ou com um rinoceronte, que são assim grandiosos, se calhar não temos tanto sucesso, nos vamos aproximar deles, se calhar nem nos conseguimos aproximar deles. Portanto, o cavalo é dos poucos animais que nós conseguimos comunicar, até porque toda a gente sabe que a comunicação do animal, pronto, do cavalo, é a comunicação não verbal. E também até acaba por ser bastante importante para nós, seres humanos, contactar com eles, porque também nos ajuda a desenvolver-nos a nível de comunicação não verbal, porque nós podemos estar a falar com o cavalo e ele não percebe nada do que nós dizemos, como ele também não vai falar connosco. Nós vamos ter a capacidade de analisar o que ele nos quer comunicar do que ele nos quer transparecer, e só por aí acaba por ser desenvolvido mais uma competência militar, que é a parte da comunicação não verbal. Às vezes um olhar vale mais do que 1000 palavras. Pronto, e chego assim ao fim aqui da minha pequena apresentação. Pergunto se alguém tem dúvidas ou quer participar. Bia, eu tenho uma pergunta para você. A gente, no grupo, a gente tem uma certa preocupação em separar de uma maneira muito intensa a montaria do cavalo e as intervenções que a gente faz ao lado do animal. A nossa linha de pensamento vai mais ou menos pelo sentido de, se você monta, você domina o animal e ele responde. E quando a gente quer um animal que seja dono de si, que possa interagir com a pessoa, para que você possa desenvolver situações de soft skill ou mesmo outras questões, a gente pensa que talvez isso possa atrapalhar. Como você tem uma vivência nas duas coisas, você acha que você montar o cavalo atrapalha a sua relação de entendimento ou até melhora? Ou também não influenciar? O que você acha sobre isso? Eu acho que acaba por melhorar um bocadinho, porque as pessoas têm muita ideia de que basta nós nos metermos em cima do cavalo e nós é que mandamos em tudo. Isso é completamente errado. Eu desde sempre faço equitação e tenho contato com cavalos, agora estou mais na parte da equitação militar e posso garantir que não me basta meter em cima do cavalo e fazer assim e ele faz o que quer, porque podem acreditar que o cavalo só faz o que ele quer. Ou seja, nós ou conseguimos dominar e mostrar que quem manda sou eu, ou ele faz de nós gato sapato. Eu tenho já exemplos de camaradas meus que, inclusive, em certas aulas acabam por não conseguir, por exemplo, passar um obstáculo porque o cavalo não quer e porque não conseguem passar ao cavalo a ideia de que tu tens de fazer o que eu quero e não o que tu queres. Portanto, isso acaba por ser um bocadinho, às vezes até chegar à conclusão que é um bocadinho mais difícil desenvolver a parte de competência, ou seja, a parte de dominar o cavalo é mais difícil ser em cima dele, a montá-lo, do que propriamente no chão, porque no chão estamos em pé de igualdade, estamos os dois no chão, olhar um para o outro, eu consigo aproximar-me dele assim devagarinho. Agora, desde o momento em que eu me meto em cima dele, já há aí uma diferença, em que eu já estou a mostrar que quero mandar nele, mas lá está, nós para mandar temos de saber mandar, e para dominar temos de saber dominar. E acho que acaba por também ser uma evolução e também acaba por ser acabamos por desenvolver também a parte de soft skills, não é? Porque é o que eu digo, e cada cavalo é um cavalo. Nós, por acaso, aqui na academia nunca montamos o mesmo cavalo, há sempre uma listagem de cavalos diferentes, até para também não estamos sempre habituados ao mesmo e para encararmos sempre
uma adversidade nova, porque cada cavalo tem as suas adversidades, e eu acho que, pronto, sim, desenvolvemos, se calhar, competências diferentes, é verdade, mas acho que cada uma tem as suas importâncias. Mas também acho que começar primeiro com o contacto a pé seria, se calhar, uma ajuda para depois passar para a parte do cavalo montado. Porque às vezes, por exemplo, eu vejo no terceiro ano pessoas que nunca tiveram contacto com o cavalo, metem-nas logo em volteio e elas nem sabem o que é que estão a fazer lá em cima. Mesmo que seja em volteio, há sempre aquela parte do equilíbrio, da confiança, do saber estar, e acho que isso acaba por ser importante também, se calhar adquirir-se isso num primeiro passo de comunicação com o animal a pé. E era o que eu estava a dizer anteriormente, só a parte de escovar o cavalo, de limpar, de mostrar que estamos ali com ele, é logo uma grande diferença. Nós, por exemplo, temos isso à quarta-feira, somos nós que empreendemos, todos os dias temos equitação, mas só à quarta, que é à tarde, temos mais tempo, é que somos nós a emparelhar o cavalo e a limpá-lo. E isso para mim acho que é uma aprendizagem, porque já é um contacto com ele e em que acabamos de ver também como é que ele reage. Há cavalos que têm as suas manias e pronto, nós também temos de nos adaptar ao animal, não é só o animal a nós, porque nós pensamos e eles não. Quer dizer, eles pensam, mas não são intelectuais como nós e não têm o poder de simplesmente chegarem ao pé de nós e dizer, olha, eu não gosto disto. Nós temos de percebê-los e temos de lhes ler um bocado o comportamento. Ótimo, porque a gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso, porque a gente recebeu há algum tempo atrás, não sei, Valéria, quanto tempo, ou Tati, que um domador de cavalo no nosso Papo de Equilíbrio, na época da pandemia, na realidade, isso, e que foi o Guto Petri. Eu não sei se Maria segue ele, uma pessoa muito interessante de conhecer o trabalho. Depois, Val, passa o link para ela acompanhar no Instagram. Ele tem uma habilidade muito grande de conhecer e domar cavalos. E a gente estava tendo um problema muito grande com um dos cavalos. A gente tem 5 animais que participam das nossas atividades, sendo que já chegou dando trabalho, temperamento diferente, impulsivo e várias coisas. E a gente tinha dúvidas de como lidar com ele, como contornar os problemas para diminuir o risco, né, do manejo. E aí a gente trouxe o Guto Petri para falar com a gente sobre isso, e a outra questão era o que ele via. Ele monta o cavalo, ele doma de maneira consciente, tranquila, não é a doma tradicional, uma doma mais racional e muito de join up, né, daquele processo mesmo do Monty Roberts, mas ele trouxe uma coisa, a gente sempre teve esse dilema, eu, Valéria, eu sou mais do tipo que eu acho interessante montar, porque eu acho que faz parte do código entre humano e cavalo. Mas uma coisa que incomoda é a questão da dominância, né? A necessidade dessa dominância pode, vamos dizer, apagar um pouco, diminuir a forma natural do temperamento e caracterização daquele animal. E aí o Guto Petri falou que, na cabeça dele, a montaria tinha dias contados, que cada vez mais ele tentava reduzir o tempo de montaria para que ele pudesse lidar de igual para igual com o ser que era o cavalo e ele. E isso conflita muito com quem já veio do mundo do esporte, por exemplo, ou do mundo das fazendas, né? Ou mesmo das batalhas, como no Exército. Então, a gente tem sempre essa preocupação, embora, vamos dizer, na pessoa possa trabalhar a liderança de quem está montando, talvez no temperamento e na personalidade do cavalo, talvez esse deixar-se dominar possa diminuir a expressão natural dele. Está entendendo? Não sei se eu estou... Sim, eu estou a entender, mas é o que eu digo, também depende muito da personalidade do próprio animal. Por exemplo, eu ainda agora tive uma competição com um cavalo super
Como é que eu ia dizer? O cavalo não anda, o cavalo só anda a trote, galopa ou à carga, não sabe andar. Tem uma personalidade muito forte e acaba por estar constantemente em. Não é nervoso, mas está constantemente com vontade, por exemplo, de correr. E, por exemplo, nós aí temos de nos adaptar a ele. Porquê? Porque por mais que eu queira meter à passe, se ele não quiser, ele não vai fazer. Ou seja, temos de jogar com ele, temos de lhe dando e tirando. E ele acaba por também nos ensinar a nós a ser pacientes. Sim. Porque cada cavalo tem os seus, pronto, as suas vantagens e vantagens, como nós, e também as suas. Acaba por também ser um género de uma. Como é que eu ia te explicar? Acaba sempre por ser uma adversidade, mas que acaba por ser boa para nós, não é? Porque nós, por exemplo, temos sempre uma lista, por exemplo, um dia antes, é que sabemos o cavalo é que vamos montar, e só por aí começamos logo a pensar, pronto, este cavalo é assim, 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 e até podemos falar com outra pessoa que já o tenha montado e nós não, e pedir a opinião deles, mas depois acaba por ser sempre diferente, porque cada cavalo comporta-se de maneira diferente com cada pessoa. Sim. E eu, inclusive, já tive, já assisti a isso, já presenciei isso, e até o mesmo cavalo com a pessoa pode comportar-se de maneira diferente. Por exemplo, basta nós estarmos num dia mau, ou estarmos mais nervosos, ou mais tristes, que eles pressentem isso e acabam por reagir sempre de maneira completamente diferente. Portanto, acaba por ser sempre um esforço das duas partes, acaba por haver sempre ali, pronto, há sempre aquela dominância nossa, não é? Porque somos o ser humano, mas também se eles não quiserem ser dominados, não são. Portanto, acho que há sempre este equilíbrio a nível natural do contacto com o humano, com o cavalo. Nós, inclusive, eu gosto sempre de referir dois filmes que para mim acho que são um exemplo disso. Um até é desenhos animados, não sei se já toda a gente viu, que é o Spirit. Isso demonstra muito a parte da parte da teimosia do cavalo e com os humanos, não é? Há humanos que nem se deixa chegar ao pé deles, nem dominá-lo, mas depois basta uma pessoa ser mais ativa com ele e ser mais humana com ele, que ele abre logo ali um bocado da mão. Um outro filme que eu também gosto imenso e que refere um bocado disso e mostra um bocado disso é o Cavalo de Guerra, que passa-se na Primeira Guerra Mundial. É outro filme que para mim é espetacular e está super bem feito e mostra imenso a parte da evolução de uma ligação de laços entre o humano e o cavalo em si. E pronto, são cavalos que acabam por ser domesticados, não porque o humano quer, mas sim porque querem os dois. E acho que acabam por ser duas referências importantes, mesmo que o Spirit sejam desenhos animados. Eu digo que todos os desenhos animados têm sempre um pingo de história e de qualidade. Sou professora. Bem, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que esse assunto a gente não vai finalizar aqui, né? Como a Ana falou, é um assunto polêmico e dentro da área tem diferentes posições, né? Nós mesmo, no nosso grupo, a gente começou na ecoterapia, onde a gente trabalhava com a montaria, por exemplo. E aí a gente foi para as intervenções assistidas, todos os nossos trabalhos são de chão, né? Mas nem tanto por exclusão, né, Ana? Mas foi por questão do trabalho e amadurecendo nesse sentido, e a gente faz uma coisa de cada vez para fazer bem feito. Mas é um ponto que, de modo recorrente, a gente está atento e está discutindo. Então, nesse sentido, uma fala, né, da Maria que me chamou a atenção é falar: o cavalo gosta, né? Então, ele gosta dessa interação. Tem cavalos que você percebe, eles têm prazer em estar ali. E que realmente, se ele não quiser, ele não faz. Obviamente, quando a gente está falando disso, a gente não está falando da doma tradicional ou selvagem, né? da violência. A gente está falando da qualidade de encontro. Também nós que viemos lá, né, do Apache, por exemplo, que era um cavalo extremamente arredio com algumas pessoas e com outras, principalmente com crianças, ele quase que abaixava as patinhas para as crianças entrarem. Então, é essa qualidade, e aí, como você falou da personalidade, que aí eu trago
para nós, profissionais da área, a gente precisa sistematizar isso melhor, né? Esse tema, ele é tratado ainda muito pela doxa, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, são pesquisas quando vão aprofundando como que se faz a comunicação. Então, como Maria falou, comunicação não verbal. Como é que a gente percebe isso? Quando tem pesquisas como com a Ana, que buscam dados ou indicadores fisiológicos, né? A própria Tatiane também, que outros elementos a gente vai observar para aprofundar isso e tratar sempre o outro ser com o maior respeito possível. Agora, a liderança, retomando o ponto de hoje, do que foi falado, a liderança não é um mandar o outro, né? Não é aquele chefe mandão. A liderança tem uma questão de responsabilidade muito grande. Então, o liderado, ele se dá, ele permite essa relação entre liderado e liderança, né? Quando ele vê que é para uma coisa melhor. E eu compreendo isso também na interação ser humano-cavalo, né? E no caso das diferentes tipos de liderança, numa liderança militar, como a Maria falou, existem soft skills que são mais adequados ao perfil daquela pessoa naquela tarefa. Tá? Então, a gente tem que realmente estudar. Né? E aí, parabéns, Maria, por essa coragem. Né? Enfim, essa troca, o objetivo de hoje é a gente fortalecer essa troca, que esses estudos sejam cada vez mais científicos, e cientificidade não se isola de afetividade, né? Então, a gente pode ser científico, fazer uma teoria séria, né? Consistente, consolidada, sem perder essa capacidade do encontro. Então, como você falou, que as pessoas não sejam chatas, né? Que a gente possa ser feliz e que todos aprendam efetivamente para um mundo melhor para todos. Tá? Bem, a gente tem mais 10 minutos, as perguntas abertas para as pessoas. Então, eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade. Né? Eu falei que aqui eu estou perto da AMAN, onde tem a cavalaria. Assim, vocês têm achei interessante, contato? Porque é algo que a gente passa. A gente também. A gente. Pessoal da equipe? Pode falar, Marcela, é porque saiu a sua fala. A minha internet está caindo. A senhora está perguntando ao pessoal da equipe esse contato com. Não deu para entender a sua fala. O que eu ia perguntar é se ela tem o contato com o pessoal daqui da AMAN, do Brasil, com as pesquisas que são feitas aqui. Eu tive contato com o Tenente-Coronel Sobi e com o Major, não me recordo o nome, mas já tive uma reunião com o Tenente-Coronel e com o Major, que estão relacionados aí com a parte da liderança e dos cavalos na AMAN. Inclusive, eu tive para ir aí fazer um género de um programa, mas como já era em cima da hora, acabei por não ter autorização, mas inclusive estou a ver se consigo ir lá fazer um género de Erasmus e pronto, experimentar e presenciar outra realidade, também com a parte dos cavalos. Nos interessa essa aproximação, né?
porque até para a gente circunscrever um modelo de pesquisa e outras questões se desdobram, como a Ana falou, né? E cada pergunta tem um desenho de pesquisa mais adequado. Então, que a gente possa se aproximar é algo que nos interessa. Marcele, eu não sei se você pode retomar a sua fala, mas que assim estava muito mastigado, não deu para entender direito o que você falou. Talvez, Marcele, feche o seu vídeo e deixa só o áudio para a gente entender melhor o que você está falando. Do meu vizinho. Vocês estão me entendendo? Agora sim, perfeitamente. Eu falei que é interessante a equilíbrio trazer uma pessoa de fora, assim, para falar sobre o assunto, porque é algo que mostra que é não é só aqui que Marcele, eu vou tentar dublar para ver se o que eu consegui entender é o que você falou. Para esses lugares, e eu não tinha esse conhecimento que era tão amplo assim. Marcelo, o que eu entendi você dizer é que foi interessante a gente convidar uma pessoa de fora do nosso grupo e que estejam trazendo as questões de pesquisa e pensando de um modo semelhante ou de uma forma de possível diálogo e troca com a gente, dizendo que a gente não está pensando de modo tão absurdo, né? A gente está até pensando fora da caixinha, mas com uma sistematização. E aí poder trocar com você, Maria, está sendo muito importante para o grupo, né? Eu entendi isso. Valéria, eu acho que ela se referiu a uma pessoa fora do Brasil, para que entender que é mais expandido ainda do que um outro grupo só, mas fora do Brasil também. Não sei se é isso, Marcele? Confirma para a gente. É isso, não vou me entender. É que minha internet está muito ruim. Ela escreveu isto, né? Deixa eu ler aqui no chat. É que não estamos sozinhos na busca do desenvolvimento pessoal e a interação animal, né? A gente tem um compromisso pelo bem-estar, não só do humano, né? Mas o equino, os cavalos, né? Eles estão conosco. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também, quando falou dessa questão da montaria, uma coisa que a gente fala que os nossos cavalos não são mais cavalos selvagens, eles são cavalos domésticos, né? Na própria rural tem uma raça específica lá. Então, essa relação, essa interação homem, ser humano e equino, a gente não pode idealizar igual lá na pré-história. Muita coisa já aconteceu. E o que, na minha opinião, deve prevalecer é o respeito. Então, respeito e o bem-estar. Mesmo quando fala da questão do liderado, quando a Maria falou assim, eu estou na dominância, eu não estou na dominância para destruir o outro, né? Eu estou na liderança porque eu estou no comando, em algo que pode ser benéfico e bom para todos nós. Tá? É isso mesmo. A gente está na linha final, né? Aqui acabou ficando muito tempo a bibliografia, mas porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhos científicos consolidados, né? E aí a gente acaba encontrando essas obras no exterior, né? E até no seu próprio trabalho a gente já aproveitou uma referência sua, já enviou para a Ana, né? De poder aumentar essa rede
fazer ciência não é um ato individual. Fazer ciência é um ato coletivo. Então, todos precisamos estar em diálogo, em rede e com uma comunicação clara, né, para que todo mundo possa compreender o que está sendo colocado em discussão, onde cada um, como Maria falou, tem o direito a ter a sua opinião, o seu posicionamento, né? Maria, deixar para você as últimas palavras, Tatiane, Marcele, né, enfim, os responsáveis pela organização do evento. Então, com você. Bem, pronto, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos aqui e a disponibilidade que tiveram para estar aqui pronto, a partilhar algumas experiências comigo e também a ouvirem as minhas experiências. Foi muito importante para mim. Pronto, e espero que tenha atingido as vossas expectativas. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez. Gente, se o pessoal puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto do final da equipe, como a gente sempre faz, e alguém printar porque está congelando. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Vou fazer um print, então. Isso, Sorria. e mandar lá no grupo. Ô, Tati, sua imagem tá bem tremida, Tatiane. Professora, se a senhora puder fechar essa página. Para aparecer todo mundo, E a apresentação que aí aparece mais gente. Mas só aparecem 9. Deixa eu ver se tem folha a mais. Vou fazer um print. Deixa eu ver se... Não, só aparecem esses 9. O resto tá de câmera... Tá todo mundo de câmera fechada, é isso? Bom, vou mandar o print que eu consegui, mas não consigo ver todo mundo. Eu vejo 9 quadradinhos. Gente, desculpe, só consegui chegar agora. Só para foto. Uhum. Tudo bem, Cecília. Tá ótimo, gente. Agradecer Fiz a Maria as imagens que... por estar aqui, essa pesquisa. Eu tenho de agradecer, o gosto foi todo meu. Acho que foi uma experiência para todos. É sempre importante partilharmos experiências para também crescermos um bocado intelectualmente. O certificado é encaminhado depois, tá, Maria? No final do projeto, a universidade chancela o certificado, tá? E aí no final do semestre a gente vai estar enviando. Perfeito. Obrigada, professora. Obrigada, Maria, por compartilhar com a gente aí a sua experiência. Tá tarde aí, vai descansar. Boa prova amanhã, né? Ela vai trabalhar ainda. Boa prova. Aqui já são 11. 11 da noite. Tchau, bom descanso. Tchau. Obrigada. Boa noite. Com licença, pessoal. Estou saindo, tá, pessoal? Parabéns, Marcele, parabéns, equipe, o Papo de Equilíbrio. Cada vez a gente está ficando mais interessante. Gente, agora que eu vi a foto da Maísa, oh, que coisa mais fofa. Ai, lembrei, minha filha adora as cabritinhas. Então, beijos.